abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, sétimo livro da Bíblia, Juízes, capítulo 11. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Tenho certeza que você já sentiu a presença desse Deus. Vamos continuar em espírito de oração, nesse mesmo espírito de reverência, para que Deus continue falando aos nossos corações, amém? Juízes, capítulo 11. Vamos ler 10 versículos, do 1 ao 10. Quem achou, diga glória a Deus. Sentir firmeza. Vou começar a leitura. Quem não achou, dá uma olhada aqui em cima. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, ou desocupados, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. A resposta de Jefté no versículo 7 diz assim: porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E a resposta dos anciões foi: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Amém. Meus irmãos, estamos num mês muito especial para nós, e vocês vão ouvir muito uma palavra voltada para o tempo de avançar, que foi o tema escolhido pela nossa igreja para celebrarmos durante esse mês. Essa passagem que nós lemos vem logo um pouco depois do texto que escolhemos para meditar durante esse mês, que é o capítulo 3 do livro de Josué, que fala sobre a conquista do povo de Israel através da vida de Josué. Mas isso daqui se passa logo depois, quando o povo começa a se acomodar diante de uma promessa do povo de conquistar todas as terras depois do Jordão. Israel, portanto, então, nesse tempo, ele vivia momentos de altos e baixos. E ele acabou se tornando um povo interesseiro, no sentido de que só voltava-se para Deus na hora do aperto, nas horas das dificuldades. Parece que a história continua se repetindo, né? Na hora do aperto, eles lembravam que um Deus, um dia, salvou eles, tirou ele do Egito, fez promessas para ele viu o mar se abrindo, eles conquistaram, venceram os gigantes. Só nas horas de dificuldade é que a ficha caía e eles lembravam disso. Israel, portanto, estava cercado de inimigos, porque por causa do seu comodismo, parou de avançar e conquistar aquilo que Deus já tinha garantido para eles, que seria deles. Eu aprendi algo muito interessante esses dias com meu amigo Patrick, que avançar é bom, mas não se avança de qualquer jeito, não é isso? Avançar, você tem que ter alguém para lhe orientar, tem que ter um rumo, tem que ter um planejamento. Imagina você, um jovem com 16, 17 anos, querendo avançar demais antes da hora e de repente pensando em sair da casa dos seus pais. Isso não é avanço. Isso é retroceder. Isso é dar passo para trás. Agora, outra coisa é você avançar debaixo da bênção e da permissão de seus pais. Imagina o povo de Deus inteiro
na orientação do próprio Deus, garantindo para eles que tudo daria certo, que eles enfrentariam o povo que fosse, a vitória seria certa. E mesmo assim, aquele povo caiu no comodismo. O que eu queria trazer de primeira reflexão nessa noite, por falta de avançar, por falta de conquistar, você acaba enfrentando por problemas desnecessários. Se aquele povo tivesse obedecido, ido em frente e conquistado tudo que Deus tinha planejado e garantido para eles, certamente alguns problemas viriam. Mas ele não estaria cercado de inimigos tentando matá-los o tempo todo. E com certeza isso é uma coisa muito boa. Mas eles estavam pagando um alto preço por não serem obedientes, por não avançarem debaixo da bênção e da proteção de Deus. E é nesse contexto que surge a história de Juízes. Quem são os juízes? Os juízes são aqueles homens que na hora do clamor, na hora do desespero, Israel está sendo atacado, ele começa a clamar: me perdoa, Senhor, eu errei, eu preciso de Ti, o Senhor é nossa herança. Aí Deus levantava um homem. E através desse homem, o livramento sobre toda a nação de Israel acontecia. E Jefté é um desses homens que Deus levanta. Eu gosto muito dessa história. Deus fala muito ao meu coração sempre que eu tenho oportunidade de ler sobre ela. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dos ensinamentos que Deus sempre fala ao meu coração. Mantenha sua Bíblia aberta, que a gente vai, por alguns momentos, reler alguns versículos. Leia comigo novamente apenas o versículo 1 e o 2, de Juízes capítulo 11. Diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. E Gileade era o seu pai. Mas também a esposa de Gileade deu os filhos a ele, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Nesse período, Israel está sendo oprimido por um povo chamado Amonitas. Os filisteus também é um inimigo de longas datas do povo de Israel, mas nessa passagem específica, o livramento que Jefté vai dar ao povo de Israel é sobre um ataque desse povo chamado Amonitas. Esse homem, Gileade, pai de Jefté, era respeitado e considerado por seus conterrâneos, por seus irmãos. Era considerado um homem valente, um homem que se olhava e se prestava respeito. Diante dos homens, ele era inquestionável. Sua postura era uma postura de um verdadeiro cidadão de Israel. Porém, diante de Deus, ele comete uma grande abominação. No Pentateuco, é explícito bastante a proibição de que a pureza de um homem deve ser levada muito a sério. E que homem algum do povo de Israel deveria, em hipótese alguma, deitar-se com uma prostituta. Porém, como o povo de Israel está cheio de altos e baixos, uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo aos Balaíns, outros deuses, o povo começa a se banalizar e coisas assim se tornam comum. E o povo, em nenhum momento, usa a lei do Senhor para combater ou confrontar Gileade. E a vida vai seguindo e Gileade continua com sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. O povo parece não estar nem aí mais para a lei, porque a lei dizia que quando isso acontecesse, era para ser severa a punição contra esse homem. Porém, Gileade certamente não sofreu consequência alguma. E Jefté, que era herdeiro de direito, segundo a própria lei do povo de Deus, por ser o filho primogênito, deveria, portanto, tomar o lugar do seu pai. Mas como não tinha ninguém para julgar a causa dele, simplesmente quando o seu pai morreu e chegou a hora de tomar a posse de sua herança, os seus irmãos juntaram-se e disseram: vai embora.
aqui não tem lugar para você porque você é filho de uma outra mulher. E Jefté, confrontado então, conhece então o desprezo e o abandono. Jefté, que até então estava com seus planos totalmente já estruturados, como administrar algo que o seu pai tanto lhe preparou para administrar, de repente se vê numa situação que talvez ele não esperava. E ele tem que fugir de tudo aquilo que ele conhece, de tudo aquilo que ele aprendeu a amar, e vai embora para uma outra cidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus não desiste de nenhum de seus projetos. E deixa eu te dizer algo, você é um projeto de Deus. Em outras palavras, Deus nunca vai desistir de você. Vamos ler os versículos 3 e 4 comigo? Continuando a história, diz assim: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Logo após Jefté conhecer o desprezo daqueles seus familiares, ele foge da presença e vai procurar abrigo numa cidade chamada Tobi. Essa cidade ela fica entre Gileade, sua cidade natal, e o deserto da Síria. E ao chegar em Tobi, ele faz o que qualquer um de nós teria que fazer no lugar dele: recomeçar. Aquilo que outrora estava tudo preparado em seu coração, que foi muitas vezes alvo de seus sonhos, já não podia mais estar ao seu alcance. Mas nem por isso ele desistiu de viver, foi para uma cidade chamada Tobi, e lá ele estava determinado: eu vou recomeçar, afinal, a vida continua, não é isso? E aqui me chama muito a atenção uma característica que com certeza Jefté tinha. Ele tinha um dom natural de liderar. O texto é claro quando ele diz que esses levianos, em algumas traduções, vai dizer até que eles eram vadios, desocupados. Ou seja, sem perspectiva nenhuma de vida. Ao olhar para Jefté, se sentiram atraídos. E automaticamente, com o passar do tempo, Jefté se torna líder daquelas pessoas que antigamente não tinham sentido nenhum em suas vidas. Isso me faz refletir que a liderança que ele tinha era algo natural, era uma característica sua, uma característica particular. E de repente, aquelas pessoas desocupadas começam a sair. Alguns estudiosos dizem para cometer alguns furtos, para defender terras, outras causas. Mas aqueles homens que outrora ocupados viram em Jefté uma oportunidade de mudarem suas vidas. E eles abraçaram essa oportunidade. Agora, pense você no desafio que Jefté alcançou de liderar essas pessoas. Recomeçar não é algo fácil. Mudar de um emprego pode ser fácil para alguns, mas para a maioria, acredito que é sempre desafiador. Agora imagine você, no lugar de Jefté, recomeçar uma nova vida com pessoas que não querem nada com as suas próprias vidas. Imagine Jefté olhando ao seu redor e vendo pessoas que eram chamadas de pessoas desocupadas. Deixa eu te refletir em algo a mais. Já é difícil recomeçar quando tem pessoas lhe incentivando, dizendo: vai dar certo, não se preocupe, eu estou aqui para o que precisar. Imagina você olhar para o seu lado e as pessoas que talvez até incentivem você: vai dar certo, mas que a vida dela está tudo errado. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jefté. E mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, Jefté permaneceu focado em recomeçar. Porém, enquanto Jefté está recomeçando sua vida, ele talvez em algum momento tenha até superado a dor do abandono, do desprezo, da humilhação que sentira.
Enquanto isso, o seu povo, a sua cidade, Gileade, ele está passando por sérias dificuldades. Eles estão sofrendo ataques poderosos dos amonitas. E deixa eu te dizer, os amonitas não têm dificuldade nenhuma em entrar lá em Gileade, em atacar e roubar seus bens, e destruir seus soldados, e destruir suas casas, porque Israel está um povo totalmente desorganizado e despreparado. E ainda sem sequer uma figura de liderança. Foi muito fácil para os amonitas chegarem em Israel e fazer o que bem entendiam. Um povo despreparado, um povo desorganizado, que tipo de resistência pode oferecer para um exército bem treinado, com uma liderança forte, de pulso firme? Eles apenas podiam fugir. Eles apenas podiam tentar sobreviver. E nesse momento, o povo desfruta de agora sofrer do abandono do próprio Deus, pois eles escolheram adorar outros deuses que não poderiam livrá-los da mão dos amonitas. E o triste é que o próprio Deus é que vai dizer isso a Israel quando eles vão novamente correndo, com seus corações quebrantados, dizendo: Deus, realmente nós pecamos, nós erramos, não, meu Deus, perdoa nos teus olhos, volta para nós. Volte só um capítulo 10 de Juízes, veja a resposta de Deus a esse povo, quando o povo vai lá e diz: por favor, Senhor. Vamos ler do versículo 11 até o 14. Juízes, capítulo 10, 11 ao 14. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando foi que os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os moanitas, vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu de suas mãos? Deus está dizendo: todas as vezes que vocês clamaram a mim, eu te socorri. Mas olha a dura resposta de Deus agora no versículo 13 e no versículo 14. Contudo, vós me deixastes a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolhestes. Eles vos livrem no tempo do vosso aperto. O que a gente aprende aqui? A paciência de Deus também tem limites. Deus é amor. Ninguém duvida disso. O que muitos duvidam, meu amigo Kel, é que Deus também é justiça. Mesmo diante de todas as histórias relatadas na Bíblia, mesmo diante de histórias que nós vemos no nosso dia a dia, muitos continuam a duvidar que Deus não faz justiça. Muitos ainda acham que podem usar Deus na hora que querem. E infelizmente se decepcionam, porque Deus é um Deus santo e Ele não se relaciona com alguém que só quer interesse dele. E Jefté, no meio disso tudo, vai ser acionado. E Jefté, que está bem longe dessa cidade, está prestes a ter um encontro que vai mudar a sua vida. Mal sabia ele que Deus não tinha desistido do projeto dele. Deus não tinha esquecido do propósito na vida de Jefté, mesmo que ele tenha recomeçado em outro lugar. Antes de passarmos para o versículo 5 e o versículo 6, uma coisa também me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que aparentemente o recomeço do Jefté lá vai bem. Mesmo em uma outra cidade, ele está num posto de liderança. Isso me faz pensar que às vezes nós não estamos, prestem bem atenção nisso, nós não estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas as coisas, aparentemente, vão tudo bem.
Muitas vezes nós não estamos onde Deus queria que nós estivéssemos. Mas tudo parece estar tão confortável. Tudo parece que está sob o seu controle. Mas nada é mais importante do que você viver no centro da vontade de Deus. As circunstâncias que você, longe do centro da vontade de Deus, parece estar bem, isso são porque você possui habilidades naturais. Talvez você se expresse bem. Talvez realmente você seja um bom trabalhador. E não precisa ser um crente para você olhar para aquela pessoa e reconhecer ali é um homem de verdade que trabalha. Não precisa disso. Mas sempre faça reflexão em sua vida. Realmente, eu estou no centro da vontade de Deus? Nunca pare de fazer essa reflexão. Leia comigo agora o versículo 5 e o versículo 6, agora, novamente, do capítulo 11. Diz assim: quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. O encontro que eu falei para vocês agora há pouco. E disseram a Jefté: vem, isso é nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. O desespero daquele povo de Gileade, daquele mesmo povo que expulsou Jefté, é tão grande que em meio aos ataques que eles estão sofrendo, alguns deles são enviados para sair do campo de batalha, saírem escondidos e irem buscar socorro através da vida do Jefté. E esse pedido, ele vem de uma forma muito inusitada. O desespero é tão grande que eles não estão lá apenas para pedir para Jefté ser mais um soldado, para ser mais um que faça o número e assim tente vir o livramento. Não. O desespero é tão grande que esse pedido era para Jefté chegar lá e resolver tudo. Era Jefté chegar lá, ser o líder, assumir o exército, ser o comandante do povo e estar na linha de batalha, na linha de frente da batalha daquele povo. Esses anciões que a Bíblia relata são líderes de Israel. Eles correram um alto risco de ser mortos pelo simples fato de ir ao encontro de Jefté. Eles estavam sendo atacados constantemente. Isso significa que por todos os lados eles estavam cercados de inimigos. Mas não tinha outra alternativa. O risco era muito maior. O risco do povo ser totalmente aniquilado era alto. Então valia a pena engolir o orgulho e sair correndo atrás de Jefté. E é isso que eles fazem. Outra coisa que me faz refletir no desespero tão grande desse povo de Gileade é que assim que eles encontram Jefté, não existe nenhum tipo de pedido de desculpa. Não existe nenhum tipo de pedido de perdão, nós erramos com você. O texto é bem claro. Eles encontram Jefté e já dizem: precisamos de você, volta conosco, resolve a nossa situação, nós precisamos de você. Não existe pedido algum e nenhum tipo como é que eu posso dizer, de revelação de que um povo estava arrependido pelo que foi feito por ele lá atrás. Ele apenas olha e diz: vamos embora agora. O povo de Gileade tem a certeza que Jefté era a única esperança de salvação para eles. E nesse momento, acredito eu, que Jefté começou a pensar: será que realmente Deus não desistiu do projeto dele na minha vida? Nesse momento, Jefté começa a se imaginar com a possibilidade de voltar à sua terra natal. Vamos ler os próximos versículos. Os versículos 7 e 8. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim
E não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora? Quando estás em aperto? Versículo 8. Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Ou seja, é porque estamos em aperto de verdade que viemos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Vamos continuar a leitura? Vamos ler logo até o 10. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Porque aparentemente Jefité tinha superado uma dor muito grande em seu coração, e que talvez alguns estudiosos digam: não, ele superou, ele está vivendo uma nova fase, ele está em uma outra cidade, o seu coração está curado. Mas a resposta de Jefité nos revela que ainda havia remorso e raiva em seu coração. E quem de nós pode culpar Jefité? Depois de tamanha humilhação, depois de tamanho desprezo, Jefité deu a resposta que provavelmente qualquer um de nós daria: opa, calma, não foram vocês mesmos que me expulsaram de lá? Não foram vocês mesmos que fizeram eu abrir mão da minha herança e sair correndo da minha cidade? Como agora que vocês estão em aperto, agora vocês veem a necessidade e vêm a mim repleto de interesse pedindo a minha ajuda, sem sequer um pedido de perdão? Essa é a situação que Jefité se depara. E o que é engraçado é que Jefité, depois de confrontar aqueles líderes, eles não negam o motivo real deles estarem ali. É realmente devido ao risco deles morrerem. E mesmo depois de Jefité ouvir esses líderes, ainda há dúvida no coração deles em relação à proposta que eles fizeram para Jefité de ser líder do povo. Esses líderes foram tão sinceros, vamos dizer assim, diante de Jefité, que disseram: realmente, nós te expulsamos, nós te humilhamos, e realmente nós estamos aqui, porque realmente, se a gente não viesse aqui, a gente ia morrer. Eles revelaram na lata, no bom popular nordestino nosso, na cara: realmente, a gente não está arrependido pelo que a gente fez contigo, não. A gente apenas estamos olhando para nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas cidades. E Jefité acaba se lembrando de tudo aquilo que ele ensinou de seu pai, de tudo aquilo que ele poderia e teria direito absoluto, se vê numa situação de agora ter que guerrear e lutar por algo que já era seu. A liderança já era para ser dele. E mesmo assim ele está diante de uma situação de que ele tem que fazer uma escolha. Você quer viver aquele propósito? Você quer viver aquele sonho que tanto o seu pai te preparou para viver? Você agora vai ter que lutar por isso. Você agora vai ter que enfrentar os inimigos mais poderosos do que você. Mas assim, como Deus se compadece do seu povo, Jefité volta para sua cidade e atende ao pedido do povo. Deus, no versículo que nós lemos agora há pouco, Deus foi muito claro ao dizer que não livraria mais o povo de Israel, porque já estava cansado. Deus, de forma clara, diz: vai, pede para que os deuses que vocês estão adorando no meu lugar livrem vocês. Mas só que o povo é persistente. O povo sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus tem amor por eles. E aquele povo, no versículo 10, antes de entrar em cena o livramento dado por Jefité, eles já tinham feito o seguinte:
Eles disseram mais uma vez ao Senhor, no versículo 15 do capítulo 10. Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, nós te rogamos. O povo mais uma vez apelou agora novamente para Deus. O povo diz, olha, Senhor, você pode até nos punir, mas nos livra mais uma vez da mão dos amonitas. Nós estamos errados, nós sabemos, mas só mais uma vez. Nos perdoa só mais uma vez, depois o Senhor vem com a tua punição sobre nós. Aí o versículo 16, o povo agora não podia ficar só nas palavras. Tinha que ter alguma atitude para que Deus olhasse e visse, realmente existe sinceridade nessas palavras. Olha o versículo 16 do capítulo 10, diz assim: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pode ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. A compaixão de Deus é algo infinito. E no momento que as suas ações condizem com suas palavras, o livramento de Deus, o agir de Deus vem na sua e na minha vida. E Jefité também se compadece do seu povo, aquele povo que tanto humilhou, que tanto desprezou. Ele ainda consegue ver sinceridade. Talvez ele se lembre daquele amigo que não concordou, que achou realmente injusto o que fizeram com ele. Talvez ele tenha se lembrado daquela amiga que realmente viu a situação dele, mas não podia fazer nada, pois seus irmãos dele eram mais poderosos. Talvez ele se lembrou que o sonho do pai dele era que ele estivesse lá. E ele volta. Deixa eu te dizer mais uma vez. Deus não desiste de nenhum de seus projetos. Para concluir essa história, Jefité ele não permitiu que as circunstâncias da vida dele fizessem ele duvidar de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Trazendo uma aplicação para a minha e para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias que você encontra-se hoje. Talvez sua vida não esteja do jeito que você planejou há 5 anos atrás. Talvez você, assim como Jefité, tenha conhecido o desprezo, o abandono, a humilhação. E por isso resolveu dar as costas para Deus, que é o único que não tem culpa alguma. O único que sempre acreditou em você. O único que já garantiu para você que se você confiar nele, tudo vai dar certo. Talvez você tenha sentido essa dor que Jefité sentiu. Mas assim como Jefité conheceu a restauração de Deus, assim como Deus restaurou os sonhos de Jefité, esse Deus é o mesmo. E ele continua a olhar para a terra. Ele continua a observar quem são aqueles que ainda não acreditam, que se confiar nele, tudo pode voltar ao seu lugar. Voltar atrás não era mais uma opção para Jefité. Depois que ele vai até o campo de batalha, ele procura saber por que os amonitas estavam enfrentando. Ele consegue entender o motivo de tantos ataques ao povo de Gileade, ao povo de Israel. E ele enfrenta aquela batalha. Ele luta aquela batalha e ele sai vencedor daquela batalha. Depois de tudo aquilo que fizeram com ele, o Senhor provou que não desistiu do projeto na vida dele e entregou seus inimigos nas mãos de Jefité. Da mesma forma, somos nós. Se pararmos e olharmos para as nossas circunstâncias e orarmos, confiarmos e esperarmos no nosso Deus, nada será capaz de deter você. O único capaz de impedir que você viva tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para você é você mesmo. Deus, Ele não desiste de nenhum de seus projetos.
Eu sei que talvez eu tenha trazido muitas informações para você nessa noite. Mas se tivesse uma frase que eu gostaria que você guardasse em seu coração e em seus pensamentos, é essa: Deus não desiste de você. Fique em pé. Eu sei que entre nós existem algumas pessoas que pararam de acreditar em você. Pararam de acreditar em si mesmas. Eu sei que as circunstâncias da vida te levam a crer que não há saída, não há perspectiva de melhoria de vida. Eu sei que você não consegue nem mais sonhar, nem se imaginar o que será da sua vida daqui a 1 ano, 2 anos. Eu sei que existem pessoas assim. Não precisa ser nenhum tipo de profeta para saber disso. Porque os problemas, ele vem para todos. A Bíblia garante para nós vitória, mas a Bíblia é muito clara quando garante que também teríamos aflições. Mas no meio dessas aflições, é possível sim ter bom ânimo e vencer o mundo. Você que um dia desfrutou da comunhão, você que um dia desfrutou do direito de ser chamado filho de Deus, e por alguma circunstância da vida, você acabou saindo do centro da vontade de Deus. Neste momento, você tem a oportunidade de voltar ao centro da vontade de Deus. Talvez você nunca tenha desfrutado do cuidado desse Deus. Você também tem a oportunidade de hoje desfrutar desse amor, desse cuidado, de um Deus que provê em todos os momentos e em todas as situações, de um Deus que está com seus olhos voltados 24 horas para você. Existem consequências que nós precisaremos pagar quando ficamos muito tempo longe do centro da vontade de Deus. Sabe o Jefté da nossa história? Ele passou um bom tempo longe do centro da vontade de Deus. E por passar muito tempo longe da vontade de Deus, sabendo que era grande o seu desafio de lutar contra alguém mais poderoso que seu povo, ele faz uma promessa que Deus nunca se agradaria. Ele faz um voto a Deus totalmente sem sentido. Ele diz a Deus: eu vou guerrear, eu vou para essa luta, e a primeira pessoa que aparecer na minha frente, depois de eu sair vencedor, a primeira pessoa da minha família, não importa quem seja, eu vou oferecer e sacrificar essa pessoa a ti. Uma promessa totalmente longe dos padrões de Deus. Mas ele prometeu. E depois de ele sair vencedor, a primeira pessoa de sua família que ele vê é sua única filha. E de repente a alegria da vitória se torna em amargura, porque prometeu ao próprio Deus. A sua filha entende, a sua filha dá apoio para ele. E você prometeu, você vai cumprir, meu pai. Você prometeu a Deus, não foi a homens. Jefté agora tinha que pagar um alto preço por ter vivido tanto tempo longe do centro da vontade de Deus. Nós não somos diferentes. Por isso eu te peço e te faço uma pergunta humildemente. Volte rápido, correndo para o centro da vontade de Deus. Porque as consequências muitas vezes são para a vida inteira. Não importa quem você é, Deus está de braços não abertos. importa